precisar, historicamente, quando foi o começo das medidas. Desde a pré-história, temos sinais da faculdade humana de pensar de variados povos, que permitiu que nós tivéssemos sinais e registro das atividades de caráter chamada universais e transculturais, como contar, comparar, inferir, avaliar e explicar, além de, claro, localizar e medir. Essas atividades, elas foram e são essenciais a qualquer pensar matemático. Assim, do ponto de vista da história da matemática, a grandeza, ela é uma propriedade que se pode avaliar em um objeto, seja concreto ou abstrato. Avaliar em que sentido? No sentido de medir, aumentar, diminuir. Exemplos de grandezas que a gente pode citar e que nós lidamos com elas são, por exemplo, comprimento, área, volume, tempo, velocidade, etc. Mas, como se mede? Nós medimos geralmente associando um número relacionado a certa medida ou inferência. Essa medida, ela é resultado do processo de medir. Resulta comparativamente a partir de uma unidade padrão, referente à grandeza a qual se quer avaliar. Na prática, ela está sujeita a erros, a estimativas. Até hoje, é difícil ao homem pensar algum tempo sem medir, sem comparar. A gente não passa quase tempo nenhum sem medir ou comparar. Embora essas unidades de medidas, elas tenham variado de época em época, de povos para povos, como nós tivemos pés, polegar, braça, vara, etc. Essas unidades, elas foram criadas segundo as necessidades práticas do homem. Tem historiadores matemáticos, como por exemplo Bento de Jesus Caraça, que nos conta que o Heródoto, que era um historiador da época do Egito Antigo, ele trazia o conto de que o rei lá do Egito distribuiu todas as suas terras aos homens do seu reino. E as terras eram frequentemente invadidas pelo rio Nilo. E os homens, eles tinham que pagar os tributos de acordo com a área de terra plantada. Portanto, se o rio Nilo invadia, a área que eles tinham que medir para pagar tributo eram menores. Então, eles tinham necessidade prática de medir a área. E isso tudo veio com o tempo se modificando e as medidas se tornando cada vez mais universais. Poderia elencar 3 motivos básicos para o ensino e aprendizagem de grandezas e medidas na educação básica e superior. O fato do aluno estar em contato com grandezas e medidas de natureza diversas em seu cotidiano e da necessidade de compará-las ou medi-las. Segundo, que várias profissões utilizam de grandezas e medidas em seu trabalho. Além disso, esse conteúdo está articulado a outros campos da matemática, conectando-se com outras áreas, o que propicia uma aprendizagem pela qual o aluno dá sentido ao que vivencia e assim ele constrói novos saberes. Como você definiria o que é medir? Para a gente verificar com os alunos, com eles, o que eles achavam que era medir. O que é maior? A altura da lata de refrigerante ou o comprimento da circunferência da base da lata? Essa atividade é uma atividade que tem tanto o intuito de chamar os alunos para a aula, para a apresentação, porque é uma atividade curiosa, como a atividade que mostra a necessidade de algumas situações que a gente tem que medir. Será feita uma reforma nessa sala de aula e precisa se retirar o quadro, a mesa do professor e o armário. Será possível retirá-los pela porta ou pela janela? Para ensinar a área, a gente trabalha, é importante trabalhar com áreas, mas não só com a malha quadriculada, existe a malha triangular também, então a gente trabalha com outras unidades de medida. Você conhece
geoplano? Eu não sei se vocês conhecem, é uma madeira e ela tem preguinhos nela. A gente trabalha com elásticos e trabalha com construção de figuras. E cada quadradinho é uma unidade de medida de área e cada lado do quadradinho é uma unidade de medida de comprimento. Atividades inicialmente de construção, de calcular a área, calcular o perímetro de uma figura dada, mas após, construa uma figura. Qual é a área que é o perímetro dessa figura? Agora, construam figuras diferentes dessa com a mesma área. O que acontece com o perímetro? E o contrário também, né? Você pode pedir para construir figuras de mesmo perímetro e elas podem ter áreas diferentes. A troca de experiência contribui para a mobilização de saberes e permite que cada um colabore na aprendizagem do outro. É na interação que construímos nosso conhecimento, já nos dizia Paulo Freire e Esquivismuse.